Feche os olhos por um instante e apenas respire. Respire como se o tempo tivesse parado, como se pela primeira vez em dias, talvez semanas, você pudesse repousar dentro de si. Há uma dor que ninguém vê, ela não grita, ela não sangra, ela não aparece em exames médicos, mas ela pesa nos ombros, nos pensamentos, no peito. É a dor de tentar tanto, e mesmo assim se sentir só, mesmo cercado de gente, mesmo tentando manter a fé, mesmo dizendo, vai passar. A alma às vezes sussurra, eu não aguento mais lutar sozinho. Talvez você conheça bem esse sussurro. Talvez você esteja cansado de esperar por um sinal, por um alívio, por um sim do universo que nunca chega como você gostaria. E nesse silêncio, algo dentro de você começou a duvidar. Será que tem alguém me ouvindo? Será que existe mesmo essa tal força maior, essa energia, esse campo de amor do qual tanto falam? O que quase ninguém nos ensina é que a ajuda que pedimos tantas vezes talvez já esteja aqui, não como um milagre vindo do céu, mas como algo silencioso que pulsa em cada batida do seu coração. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador da epigenética, nos convida a um entendimento mais profundo. Nossas células, sim, essas que agora vivem e se renovam dentro de você, respondem ao ambiente que criamos com nossos pensamentos, emoções e crenças. Elas ouvem o que sua alma diz, e é aí que a mudança começa. A solidão que sentimos pode não ser a ausência de ajuda, pode ser apenas a surdez criada por uma mente que aprendeu a sobreviver no escuro. Mas, e se você não estivesse tão só quanto imagina? E se, no silêncio, você estivesse sendo escutado? E se a sua biologia, sua respiração, seus sentimentos mais profundos já fossem parte de uma rede invisível de apoio? Joe Dispenza, neurocientista e estudioso da espiritualidade prática, nos lembra que o nosso corpo em estado de amor e presença gera um campo eletromagnético coerente, uma vibração real, mensurável, que conversa com o universo. Não é teoria, é realidade vibracional. É como se o seu ser inteiro dissesse ao cosmos, eu estou pronto, e o universo responde. Mas para escutar essa resposta, é preciso silenciar o ruído da luta. É preciso parar de remar contra a maré e começar a sentir que talvez o oceano já esteja te levando, talvez você não precise lutar tanto, talvez sua luta não seja fracasso, mas apenas o jeito que você aprendeu a sobreviver, sem perceber que já estava sendo sustentado. Hoje, vamos caminhar juntos para esse reencontro, sem pressa, sem fórmulas, sem promessas, apenas presença, clareza, verdade. Você já está aqui, e isso já é um começo. Há algo que passa despercebido quando estamos machucados por dentro. Começamos a procurar por salvação fora, longe acima, e esquecemos de olhar para o que já pulsa dentro. Acordamos e dormimos acreditando que se algo vier, virá de fora. Como se a mão que precisamos estivesse distante, talvez nas palavras de alguém, num gesto que não chega, numa resposta que não vem. Mas e se nesse exato momento, enquanto você respira, algo dentro de você já estiver tentando ajudar? Você já pensou em quantas funções acontecem no seu corpo sem que você controle? Seu coração não pede permissão para bater. Seus pulmões sabem quando inspirar. Há uma orquestra silenciosa acontecendo dentro de você agora mesmo, e talvez você nunca tenha agradecido a ela. Bruce Lipton explica que nossas células são como pequenos seres vivos que escutam o ambiente interno. Elas se adaptam, se curam, se reorganizam de acordo com o que você sente, acredita, pensa. A ajuda que você procura, na verdade, está embebida na sua biologia. Ela não precisa ser trazida de fora. Ela já está acontecendo. Mesmo quando você se sente em queda livre, seu corpo tenta segurá-lo com pequenos gestos invisíveis. Um batimento mais calmo, uma lágrima que alivia, uma respiração que acalma. Talvez o que falte não seja ajuda, mas
consciência. Consciência de que há uma festa invisível de sinais, processos, pulsações, acontecendo a cada segundo, e você já está nela, mesmo quando acha que está excluído. O maior erro é acreditar que a presença de ajuda só se manifesta quando algo externo acontece. Mas e se o mundo exterior só reflete o que primeiro é ativado dentro? E se o milagre não começa com uma luz no céu, mas com um silêncio acolhido no peito? A cura começa quando a gente para de correr, quando a gente se aquieta o suficiente para ouvir o que o corpo está tentando dizer. Eu ainda estou aqui, com você. Talvez você já tenha tentado de tudo. Mantras, afirmações, visualizações, repetidas como promessas que deveriam mover o universo. Mas por mais que você tenha tentado pensar positivo, algo ainda parecia fora de lugar. Como se lá no fundo sua alma soubesse que apenas repetir palavras não basta. E ela tem razão, não é o mantra que manifesta. Não é a afirmação solta que traz a resposta. É a emoção por trás. É o estado interno com o qual você vibra que desenha o campo ao seu redor. Joe Dispenza nos lembra que somos seres eletromagnéticos. Isso quer dizer que quando sentimos algo com verdade, não da boca para fora, mas do coração para dentro, criamos um campo ao nosso redor que comunica com a realidade. Não é sobre fingir otimismo, é sobre gerar coerência entre o que você sente e o que você deseja atrair. Quando você diz, eu confio, mas por dentro tudo em você está em desespero, o campo se fragmenta. A intenção perde força, mas quando, mesmo com medo, você respira com presença, sente a emoção e depois escolhe uma nova frequência, algo começa a mudar. Experimente agora por apenas 3 minutos. Feche os olhos e traga à memória um momento de amor verdadeiro. Pode ser um abraço, um olhar, uma palavra que tocou você. Permita-se reviver essa sensação, sem pressa. Note como seu corpo responde. Talvez a respiração desacelere, talvez o coração amoleça, talvez uma lágrima silenciosa apareça sem explicação. Essa é a linguagem do campo. Esse é o ponto de acesso. Você não precisa forçar alegria, não precisa mascarar tristeza. Precisa apenas sentir com verdade e depois permitir que essa verdade o leve a um estado mais íntegro. Porque o universo não escuta palavras soltas, ele escuta a coerência vibracional. E quando você se alinha, mesmo que só por alguns minutos, as portas começam a se abrir. Não porque você pediu com força, mas porque você pediu com presença. Há algo sutil, quase invisível, que nos afasta da ajuda que tanto buscamos. O ruído. Ruído mental. Ruído emocional. Ruído interno que grita o tempo todo. E se não der certo? E se eu falhar de novo? E se ninguém me escutar? Esse ruído é traiçoeiro porque se disfarça de cuidado, mas na verdade é medo. E quando o medo assume o comando, ele distorce a visão. Você para de perceber os sinais, começa a ignorar coincidências, duvida das sincronicidades, desacredita das intuições mais profundas. E tudo começa a parecer silencioso demais. Mas, e se o universo não estivesse em silêncio? E se fosse você que, sem perceber, aumentou demais o volume do julgamento, da autocrítica, da pressa? E se a ajuda estivesse ali, no detalhe, e você passou direto por estar ocupado demais tentando entender tudo? O campo que sustenta você fala por sussurros. E para ouvi-lo, é preciso desacelerar. É preciso abrir espaço para o que parece irrelevante. Aquela pessoa que te ligou sem motivo, a música que tocou justo quando você pensava em desistir, a sensação que surgiu no peito antes de tomar uma decisão. Quantas vezes você desconsiderou algo assim por parecer bobo? Quantas vezes a vida tentou te mostrar algo e você não viu porque esperava respostas maiores, mais grandiosas, mais imediatas? Existe uma prática simples, quase infantil, mas profundamente transformadora. Escolha um dia sim, um dia não, para anotar 3 coincidências que aconteceram ao longo do seu dia. Elas podem ser pequenas, mas se você observar com atenção,
verá que carregam pistas, caminhos, cuidados. Ao escrever, pergunte-se com honestidade: o que isso está tentando me mostrar? Como isso se conecta com aquilo que eu pedi, mesmo que de forma não óbvia? Com o tempo, você começa a treinar um novo radar. Um radar que não capta barulho, mas significado. E quanto mais você exercita esse olhar, mais a ajuda aparece. Porque ela nunca deixou de estar presente. Você apenas estava olhando na direção errada. Existe um instinto profundo em todos nós. O desejo de controlar. Controlar o rumo da vida, as decisões dos outros, o tempo das respostas, o ritmo da cura. Queremos segurança e buscamos essa segurança tentando prever cada passo. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais tentamos controlar, mais perdemos a conexão com a inteligência que já está cuidando de nós. A mente ansiosa acredita que precisa agir o tempo todo, que precisa resolver, planejar, forçar, acelerar. E sem perceber, criamos um campo de urgência, uma vibração de desespero que ecoa para o universo como um pedido em desequilíbrio. Bruce Lipton nos ensina que quando entramos no modo luta ou fuga, nosso corpo aciona genes de sobrevivência. Não de regeneração, não de conexão, não de cooperação. Nesse estado, tudo se fecha. O coração se endurece, o sistema imunológico se retrai, a percepção se estreita. É como tentar ouvir uma melodia no meio de uma tempestade. A ajuda não consegue nos alcançar quando estamos contraídos pelo controle, porque estamos ocupados demais tentando decidir o que o universo deveria fazer. Mas existe uma saída. Simples, profunda, revolucionária. Chama-se presença. E ela começa com um gesto pequeno. Ao acordar, em vez de correr para o celular, para os compromissos, para as metas do dia, sente-se por 5 minutos. 5 minutos apenas. Feche os olhos, respire. Não pense em soluções, não peça nada. Apenas esteja ali, presente, respirando com a vida. Esse gesto tão simples comunica algo muito maior ao campo ao seu redor. Você está aberto. Você está disponível. Você está permitindo que a ajuda o alcance. Porque às vezes o que impede a resposta não é a ausência de Deus. É o excesso de barulho que você colocou entre vocês dois. Há dias em que nos sentimos assim, como uma gota solta em meio à tempestade, frágil, perdida, sem direção. Acreditamos estar isolados. Acreditamos que nossa dor é pequena demais para ser ouvida, ou grande demais para ser acolhida. Mas uma gota nunca deixa de ser parte do oceano, mesmo quando se sente sozinha, mesmo quando está à deriva, mesmo quando é açoitada por ondas de medo ou solidão. Ela carrega dentro de si a memória do todo, a memória das correntes, das marés, dos ciclos lunares que movimentam as águas, a memória da força que pulsa além do que os olhos podem ver. Assim também somos nós. Quantas vezes, em meio a uma crise, você se sentiu desconectado de tudo? Quantas vezes achou que havia sido abandonado pela própria vida? E depois, às vezes anos depois, percebeu que justamente naquele tempo escuro, foram os encontros mais inesperados, as pausas mais forçadas, os silêncios mais profundos que te empurraram na direção da verdade que você precisava acessar? Eu poderia te contar uma história real, a história de alguém que perdeu tudo, saúde, casamento, rumo. Durante meses, essa pessoa acreditou que estava à beira do fim, mas aos poucos, sem perceber, encontros começaram a acontecer. Palavras chegaram na hora certa, portas se fecharam com delicadeza e outras se abriram com leveza. Até que um dia, essa pessoa se deu conta. Eu nunca estive sozinho, a ajuda sempre circulou, mas eu estava ocupado demais remando contra o mar. Hoje eu apenas sinto e deixo que ele me leve. Talvez você esteja nessa travessia agora, talvez o mar esteja agitado e você não veja o horizonte, mas mesmo assim, você ainda é oceano. Não precisa ser forte o tempo todo, não precisa saber o caminho todo, só precisa lembrar. Você nunca foi só uma gota,
Você carrega em si a inteligência das águas, e a vida já está movendo as correntes a seu favor. Talvez agora, depois de tudo que foi dito, você consiga sentir. Não como uma explicação lógica, mas como um eco suave no peito. A ajuda que você buscou durante tanto tempo já estava aqui. Ela não veio de fora, não caiu do céu, não se manifestou como mágica. Ela nasceu dentro, ela nasceu na sua respiração, no seu silêncio, nos momentos em que, mesmo sem perceber, você escolheu continuar. Bruce Lipton nos lembra que nossas células têm inteligência. Elas respondem à sua percepção. Elas vibram conforme o ambiente que você cria por dentro. Elas não precisam de milagre, elas precisam de presença. Joe Dispenza mostra que, quando mente e coração entram em coerência, o campo vibracional se alinha e o universo entende o que você realmente deseja, não pelo que você pede, mas pelo que você se torna. Parar de lutar não é se entregar ao sofrimento, é abrir mão da rigidez, é dar um passo atrás, respirar e perceber. Não é o esforço que sustenta tudo, é a vibração sutil da confiança silenciosa. É o campo que se abre quando você se permite repousar. E hoje talvez você possa fazer isso por 5 minutos ao dia, apenas sentir o seu corpo. Sentir como suas células respiram juntas, sem pressa, sem tentar resolver nada. Porque quando você se alinha por dentro, o universo reorganiza ao lado de fora. Imagine agora que você está voltando ao útero simbólico da existência, aquele espaço seguro, escuro e silencioso onde tudo começa, onde não existe abandono, onde você é nutrido sem esforço, onde tudo está conectado. Talvez você tenha passado a vida acreditando que estava só, mas não estava, nunca esteve. Você apenas havia esquecido como sentir. E agora que você lembrou, mesmo que por instantes, o reencontro começou. Você já teve ajuda. Agora é hora de sentir que ela sempre existiu. Dentro, ao redor, pulsando em cada célula. Se algo em você se acalmou com esse vídeo, escreva nos comentários. O oceano me sustenta. E compartilhe com quem também precisa parar de lutar sozinho.